Eu não cheguei aqui e conversei com você, Glauber, vamos fazer um roteiro? Isso não aconteceu em nenhuma das 3 vezes que eu tive aqui, nem em nenhum podcast que minha mãe, olhe, observe o que você vai falar. Você viu, eu tava ontem com você, a gente tava almoçando, minha mãe conversando comigo. Ela fala isso, mas eu observo, assim, eu penso assim, o assunto, né? Vai ser o PAD, vai ser a... Mas planejar alguma coisa, ter premeditado alguma coisa, isso não aconteceu. Em nenhum, nem aqui, que seu podcast é o maior do Brasil, seu Deus primeiro lugar. Mas se minha voz foi ouvida em tantos celulares, em tantas casas, foi primeiro por Deus, segundo por você. Se eu falasse, o mesmo Correia falasse em casa, botasse uma câmera e falasse o que eu falei aqui, não ia tomar a proporção. Então Deus te usou também. Não tenha dúvida disso. Sacou? Irmão. Vamos lá. Mano, volta. 11.500 pessoas ao vivo? Perfeito. Temos 11.500 pessoas te ouvindo, irmão. E se tem essa quantidade de gente aqui, tu acabou de falar que o canal é grande, que o canal tem condições de fazer com que a tua voz chegue para as pessoas, mas o canal não faz essa audiência todo dia. O canal fez essa audiência uma única vez. Hoje é a segunda vez. É porque essas pessoas querem te ouvir. É porque essas pessoas precisavam de alguém que reacendesse essa chama neles, de esperança, de um país diferente, de um mundo diferente. E aí tu falou várias coisas, irmão, coisas relacionadas a valores, a mudança de comportamento da sociedade, ao uso da pobreza, da ingenuidade do povo, da ignorância no sentido de pouco conhecimento, pouco esclarecimento. E essa é a história do nosso país, irmão. É isso que a gente escuta desde pequeno. Ó, boca fechada não entra mosca. Tá cavando a própria cova. O outro que falou se arrebentou. O outro que tentou ser herói se arrebentou. Quando, na verdade, essas pessoas que são tidas como referência para que você não faça aquilo, são os poucos que tiveram coragem de sair da caixa, de assumir a responsabilidade, de carregar o peso sozinho. Então, irmão, todo mundo que assiste a gente aqui veio para ouvir isso. Veio para te ver, veio para dizer para você, ó, irmão, tô contigo. Tô com você. Você me representa. Então, irmão, a gente não sabe o que vai acontecer com você. Eu gostaria que você estivesse sendo homenageado, exaltado pela polícia. Eu não espero... Eu sei disso. Por que que não? Porque vou falar com você, eu vou lhe interromper. Sim. Eu não sei se ela tá assistindo. Eu evito que minha mãe assista. Minha mãe é uma senhora, tá forte ainda, sempre foi símbolo de muita força pra mim. Mas acima de Deus, quem tem que ser exaltado é ela. Porque pra mim o maior reconhecimento que eu posso ter é minha mãe ter orgulho de mim, velho. É o maior reconhecimento que eu posso ter. É minha mãe Eu dei trabalho à minha mãe. Eu dei muito trabalho. Mas minha mãe não desistiu de mim. Eu sou uma cópia dela. Imperfeita. E o maior reconhecimento é saber que uma mãe... Minha mãe não me criou para ser bandido. Minha mãe não me criou para tomar cadeia. E eu disse a ela
eu falei a ela, Glauber, sustentando, sabe? Pra não mostrar nenhum tipo de fragilidade. Porque eu lembro da história de minha mãe contando que eu pequenininho pesava 18 quilos. Era um garoto bem gordinho. E ela saía andando do Luiz Anselmo até Brotas, praticamente me carregando. Passando muita dificuldade financeira. E hoje eu vejo minha mãe aí com a cirurgia de coluna que ela sofre. E eu tenho certeza ela que se eu perguntasse a ela se ela faria tudo de novo, eu sei que ela faria. Deus, para mim, colocou minha mãe como representação dele aqui na Terra. Sabe? É a coisa mais próxima que eu vejo de Deus é minha mãe. E não pense que a relação da gente é fácil, porque eu sou teimoso, eu discordo dela. Se eu concordasse com ela, eu não estaria aqui, eu não estaria na polícia. Mas eu sou a cópia de minha mãe. Ela nunca abaixou a cabeça. Enfrentou muita coisa por mim. E quando você fala em reconhecimento que eu tenho mais valor é a minha mãe dizer pra mim: eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho do pai, do homem que você é. Isso pra mim já me basta. É como se Deus estivesse falando pra mim: você tá no caminho certo. Que eu sei que ela, quando toma consciência, ela sente medo. E eu não quero que ela sofra. Eu não quero que ela fique preocupada. Eu queria ter condições de dar uma vida à minha mãe que ela merece, que ela batalhou a vida toda. Trabalhou muito. E quando precisou do INSS, ela não teve. Como tantos outros brasileiros. A gente passou uma dificuldade financeira tremenda. Então, eu hoje mandei para ela o link. Porque ela pediu, ela sabia. E eu quero dizer, se minha mãe estiver me assistindo, que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Eu não estou preparado para perder minha mãe. Eu não tenho estrutura. Eu aprendi assim, Glauber, que eu aprendi com minha mãe a ser correto. Foi minha mãe que me ensinou sobre o Deus que eu acredito. Chorar assim, sabendo que tanta gente julga, eu não queria nem chorar. Eu prometi até que eu não queria mais chorar em podcast, que eu ia tentar não chorar, mas eu sou coração. Minha mãe é coração. Eu lembro da gente deitado no tapete de casa assistindo um filme e era os dois chorando junto, porque a pessoa mais corajosa que eu conheço é minha mãe e também a mais humana. Eu vi minha mãe ajudar tanta gente. Então, eu não sei se ela tá assistindo, mas ela vai assistir e é ela que merece essa homenagem. E pra mim, a maior gratificação que eu posso ter é ouvir de minha mãe assim: eu tenho orgulho de você, meu filho. E eu disse a ela: a senhora não vai me visitar no presídio. Pode ficar tranquila. Mas você vai ficar no presídio, não sei. Eu ouço a voz de minha mãe chorando e eu fico me colocando no lugar dela, lembrando de meu filho pequenininho e crescer e eu ver passar pelas coisas que minha mãe tá passando comigo. Mas eu quero dizer pra senhora, mãe, obrigado por ter me cedido a oportunidade de vir do seu útero, de ter enfrentado as coisas que a senhora passou por mim. Eu te amo muito. E eu sei que a senhora sabe isso. Mas eu queria dizer pra todo mundo ouvir: eu sou Dona Vanilda. Eu sou essa mulher no corpo de homem. E é muito gratificante pra mim saber que eu pareço tanto com ela, sabe? Saber que toda a coragem que eu tenho veio dela. E volto a dizer,
Minha mãe é, pra mim, a representatividade de Deus na minha vida. Só sou grato a ela pela oportunidade de ser filho dela. Pedir perdão por todas as vezes que eu dei trabalho. Que eu dei muito trabalho à minha mãe. Mas ela nunca desistiu de mim. E hoje estou aqui, tendo a oportunidade de ser ouvido. E acho que se ela estivesse no lugar, ela ia falar melhor do que eu. Né? Mas a melhor recompensa que eu posso ter é minha mãe dizer: eu tenho orgulho de você. Ela tá longe agora, mas se a gente estivesse junto, a gente ia terminar isso aqui se abraçando e chorando como tantas outras vezes, juntos. Foi minha mãe que sempre esteve ao meu lado em todas as dificuldades que eu passei. E eu tenho fé em Deus que um dia eu vou recompensar ela. Se não for aqui, mãe, vai ser na volta de Jesus, a gente subindo junto pro céu. Os seus filhos, eu, minha irmã, tá na Austrália agora, me mandando mensagem. Com seus netos. Te amo. Te amo muito. Mais do que tudo nessa vida. Só isso que eu queria falar pra minha mãe agora. Irmão. Cara, o que eu não entendo, cara, é como alguém pode não se emocionar com isso, irmão. E não ver valor num homem que tem uns valores igual ao seu, irmão. Que é capaz de chegar aqui e emocionar todo mundo, de fazer todo mundo refletir e pensar a vida. Como que tem alguém nesse momento assistindo, cara, pra te prejudicar? Mas tem, né, irmão? Mas tem. Irmão, você falou, eu peço perdão à minha mãe, eu dei trabalho. Isso mostra que você reconhece que você não é perfeito, que você errou e que você pode errar. E eu tenho certeza, irmão, que você não quer privilégio e você não quer não pagar por erro seu. O que você não quer é covardia. O que nós não queremos é covardia. O que a gente não quer é que, para que tudo isso se mantenha, para que ninguém tenha ousadia de pensar e falar igual o Correia vai ser demitido, vai ser preso, vai ser destruído, para que ninguém tenha coragem de fazer isso. Então, irmão, eu te perguntei, você tem esperança? As pessoas que estão assistindo a gente é porque elas se sentem tocadas pelas tuas palavras. E elas estão em casa, irmão, passando um filme na cabeça e muitos se identificam com a mesma história. Passa um filme na minha cabeça, Glauber, porque a minha história é muito parecida com a de minha mãe. Todo mundo já sabe porque toda vez que eu vim aqui, eu contei a história de minha mãe, o que ela passou comigo, né? Eu pequenininho, meu pai fugiu comigo e tudo que ela tinha era o filho. Minha mãe nem podia ter filho. Você viu a mensagem que ela mandou aí? Sim. Tava com a cirurgia marcada para fazer a retirada do útero. E tudo que ela pediu a Deus é que Deus desse um filho a ela. Ele não deu só um, ele deu 2. Eu e minha irmã Sara. Sara tá na Austrália, foi lá pra Austrália trabalhar, chegou lá trabalhando de garçonete. Tenho muito orgulho de minha irmã também. Meu sobrinho. Um beijo pra minha irmã. Hoje eu tô emocionado, aí eu vou falando, aí a gente chora mesmo, mas a minha história é muito parecida com minha mãe. Quando minha mãe tinha a minha idade, ela passou por coisas terríveis, assim como eu tô passando agora. E ela tava até conversando isso com minha mulher. Né? E eu não tenho, Glauber, como chegar aqui e contar minha história de vida, de luta na corporação, sem enaltecer a pessoa que é a razão disso tudo. Né? Eu disse à minha mãe, eu sei que eu sou pai também, e eu como pai jamais ia querer ver um filho meu e antes de mim, mas eu já disse isso a ela, não tenho estrutura para
pra perder a senhora, não. Eu acho que eu vou primeiro, viu? E ela, com o coração apertado, falava pra mim: eu não queria não, filho, mas o que você vive, sua mãe todo dia imagina. Imagine pra uma mãe. Tua mãe todo dia imagina que isso pode acontecer. Né? Então, é dela que vem minha força, é dela que vem minha coragem, é dela que vem meu orgulho. E é tudo... Eu espero em Deus que Ele um dia... Que esse mundo é um mundo de aflição, sabe, Glauber? A gente vai viver lutando, sempre vai haver pessoas injustas. Pessoas que vão estar aí falando que aqui tem um personagem. E isso vai sempre existir, não tem como a gente viver livre disso, não. Mas só a oportunidade agora de eu poder dizer à minha mãe o quanto eu amo ela. Né? Eu sei, eu volto a dizer, se minha mãe fosse polícia igual a mim, se ela tivesse sido policial, ela ia ser pior que eu. A bandidagem ia passar mal. Minha mãe estava com a cirurgia marcada, e quando foi tirar o útero, o médico falou: ó, você vai ser mamãe. A primeira relação dela com meu pai, ela não estava menstruando, e quem é da área de medicina sabe, se você não menstrua, você não ovula, né? Durante o parto, teve sangramento nos primeiros meses, teve que ficar quietinha e ansiosa, assim, igual a mim. Você já percebeu? Teve que ficar quietinha na cama ali pra... Pô, era o filho dela que ela queria. Mas Deus é tão maravilhoso que não deu 2 ainda. Ela já retirou o útero. Né? Depois minha mãe teve câncer de intestino. E mais uma vez Deus mostrou pra ela, como Ele mostra a mim: eu tô com vocês. Não tem aflição. O médico, durante o exame de colonoscopia, minha mãe fez a retirada do câncer. E o médico falou: só o câncer era maligno. Depois saiu o resultado da biópsia. Ele cresceu o pólipo, né? Como um cogumelo. Não encostou na parede do intestino e não deu metástase. O médico falou: não tem explicação. E minha mãe disse: ninguém explica a Deus. Depois, a cirurgia de coluna que mudou minha mãe. Ela é ainda uma senhora forte, mas minha mãe defiou muito. Mas ainda continua andando, subindo, descendo aí. Então eu digo assim, eu olho para minha mãe, eu não tenho como ser diferente, recuar diante de tudo. Eu só queria que minha mãe vivesse aos 100 anos e a gente, se fosse para morrer junto, ou ver Jesus voltar e abraçado a gente subir ao céu, porque tudo que a gente está construindo nesse mundo a gente não vai levar nada. Lógico que a gente quer aqui nesse mundo uma vida digna, uma vida boa, que eu possa dar para meus filhos uma qualidade de vida, assim como minha mãe com muita luta me deu. Educação, principalmente, valores, porque isso é inegociável. E isso é o que mais dói, essa banda podre. Porque não tenha dúvida que eles estão tentando achar uma coisinha de correr para deturpar a minha imagem. E eu tinha dito aqui em um dos seus episódios que eu disse à minha mãe: se eu for preso, não é porque eu roubei, não é porque eu fiz jogo com vagabundo, é porque eu matei ladrão. E talvez não seja por isso que eu seja preso. Seja porque eu falei que ladrão é ladrão. Então... Independente se tá com fuzil ou se tá de gravata. De gravata.